Olá, nós vamos hoje falar um pouco de saúde, em especial saúde mental nesta pandemia. O nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra Rodrigo de Jesus Rodrigues e vamos falar um pouquinho sobre o que está sendo agravado nessa época e como tratar e quando buscar tratamento. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso Obrigado convite eu. de estar aqui e, assim, na sua experiência de consultório, né, o que tem se agravado mais de um ano para cá, o ano da pandemia? Bom, nesse contexto da pandemia, o que ficou muito evidente, pelo menos na minha prática clínica, foi aumento dos casos de ansiedade e dos casos de depressão também, assim como a síndrome do pânico. Pessoas que já tinham tais transtornos acabaram tendo um agravamento deles, ou pessoas que nunca passaram por tal situação acabaram vindo a desenvolver o quadro. Então houve uma procura muito maior eh, da demanda psiquiátrica nesses casos. A gente percebe muito, né, as pessoas buscando informações na internet, né? Aí tem ali diversos perfis de diversos profissionais dando dicas, enfim. Quando buscar um médico psiquiatra? Porque às vezes a pessoa fica com uma certa resistência, ainda há, por exemplo, preconceito quanto à profissão. Correto. Bom, o importante é a gente perceber quando nós estamos tendo uma disfunção da nossa vida. A partir do momento em que aquele transtorno, aquela patologia, ela traz algo que significativamente ela vai alterar o meu comportamento, vai alterar os meus relacionamentos sociais, ou seja, eu vou ter dificuldade para trabalhar, dificuldade para me relacionar com minha família, dificuldade para sair de casa, eu vou ter um impacto na minha vida social, na minha vida diária, e isso é algo que precisa ser imediatamente tratado com um profissional da saúde mental. Uhum. Qual a diferença, para a gente ser bem didático, entre um tratamento com um psicólogo e um tratamento com um psiquiatra? Bom, eu costumo dizer assim, né, isso vai um pouco na linha do professor Valentim Gentil, que o transtorno acompanhado pelo psicólogo, ele traz mais em relacionado ao sofrimento psíquico, certo? Uhum. Aquilo que você tem de sofrimento, que traz um sofrimento para aquela pessoa, né? E que está relacionado, às vezes, a uma vivência, uma experiência ruim, a um quadro que precisa ser trabalhado e precisa ali ser ajustado algumas coisas. Quando você fala na questão da psiquiatria, eu já penso mais numa questão sintomática. E Uhum. dentro desses sintomas, eu vou tentar melhorar esse quadro dessa pessoa com a medicação. Mas dissociar essas duas áreas, eu acho um tanto complicado. Porque, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que, eu vou dizer para você, 60% eu acabo mandando para fazer um acompanhamento Uhum. psicológico. E vice-versa também. Muitos psicólogos acabam pedindo uma ajuda também da psiquiatria por conta da necessidade. Então é muito difícil a gente falar assim, você vai para o psiquiatra ou você vai para o psicólogo. O que eu acho que é interessante? A pessoa procurar uma ajuda, seja do psicólogo, seja do psiquiatra, e a partir desse Uhum. momento o profissional identificar qual que é a situação real daquela pessoa e se ela precisa de uma ajuda a mais ou não. Então, existem pessoas que vão ao meu consultório e eu falo, olha, você realmente tem alguma coisa aqui que precisa ser trabalhado, mas acredito que medicação agora não precisa. Vamos entrar então com as medidas não farmacológicas para Uhum. este caso, vamos fazer um acompanhamento psicológico, daqui a algum tempo a gente volta, ver se precisa fazer algum ajuste, entrar com a medicação. Caso não, vai seguir o acompanhamento psicológico Uhum. normalmente. Agora, se de repente, em algum momento ali do seu tratamento com o psicólogo, seu acompanhamento, haver essa necessidade, o psicólogo fala, peraí, nós estamos entrando aqui, estamos descobrindo várias coisas, está aumentando muito a ansiedade, essa sobrecarga está muito alta, Uhum. aí a gente já começa com a medicação. Uhum. Então é muito relativo isso. E essa medicação, primeiro, é só o psiquiatra que faz que receita, né, medicação para Sim, essa área, né? sim, a prescrição Eu sim. queria que o senhor falasse um pouquinho de risco de automedicação. É possível isso com remédios que Bom, vocês primeiramente, utilizam? os medicamentos que são usados, né, pela psiquiatria, os Aham. psicotrópicos, eles são medicamentos de controle especial. São controlados. Então, você Aham. vai precisar de uma receita com um carimbo médico. Então, Uhum. aí já você tem um controle. O que pode acontecer talvez que prejudique um pouco? É aquela pessoa que, por exemplo, eu estou tomando medicamento e aí eu vejo que você não está bem e eu vou passar o meu medicamento para você. Uhum. Isso não é legal.
Porque dentro dessa esfera de transtornos que você tem muitos transtornos e as medicações, embora ela possa ser indicada para você numa situação, não necessariamente vai ser a mesma para minha. Ou eu posso vir a desenvolver um efeito adverso que para mim não vai ser legal. E então eu preciso de uma orientação do profissional, entendeu? Para poder fazer esse ajuste, fazer como entrar com a medicação. Às vezes você não entra com uma dose cheia, você fraciona essa dose, espera, vê como é que vai ser a resposta desse paciente a esse medicamento, para então você continuar esse tratamento. Às vezes aquela medicação não teve a efetividade que a gente espera. Porque o que eu quero do medicamento quando eu coloco o medicamento no paciente? Eu preciso ter um efeito terapêutico, esse medicamento precisa ajudar essa pessoa, e eu preciso ter um baixo efeito adverso. Se eu dou um medicamento e essa pessoa evolui com uma dor de cabeça, se ela evolui com náuseas, por exemplo, o medicamento talvez não possa ser usado. Agora, às vezes eu tenho sonolência com esse medicamento. Esse medicamento pode ser tomado à noite. Então, de repente, eu posso ajudar uma insônia que você tenha com o efeito adverso daquele medicamento para você. Então, a gente precisa muito avaliar cada situação para saber qual que é a melhor indicação, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor medicamento para aquela pessoa. E às vezes a gente ouve também, um dos temores aí que as pessoas têm é de ficarem viciadas nesses medicamentos. Eu não vou querer tomar esse remédio, depois eu vou ficar viciada, eu não vou conseguir nunca mais ficar livre dele. Esse tratamento, né, com essas medicações, elas são temporárias, elas vão demandar um tempo maior? Como é que é a retirada também? Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. O medicamento, geralmente o medicamento que são mais, digamos, que causa mais a dependência, vamos colocar esse termo, né, que você tem uma vinculação maior e tem uma dificuldade de retirar, eles geralmente são medicamentos tarja preta, tá? Então, quando o psiquiatra vai entrar com medicamento, eu acredito que a maioria dos psiquiatras vão orientar bem seu paciente, vão falar, olha, nós vamos entrar com esse medicamento por um tempo, ele vai ser por conta dessa situação, nós vamos fazer assim, você não vai usar desta forma. Isso pode causar esses efeitos para que o paciente mesmo, ele tenha essa convicção do que pode ser feito. Então, eu não posso também marginalizar o medicamento e falar, não vou usar esse medicamento. Não, de repente a pessoa chega com uma crise de pânico ali e eu preciso fazer uso do medicamento, por exemplo, tarja preta, o medicamento benzodiazepine para controlar esses sintomas. Então, eu não posso desprezar esse medicamento. Então, eu preciso apenas orientar esse meu paciente, olha, esse medicamento serve para isso, ele vai começar desta forma, nós vamos chegar a tantos miligramas e você depois vai tirar dessa forma. Então, essa relação médico-paciente, a forma como você aborda, esclarecendo os fatos para o seu paciente, eu acho que é a melhor maneira de você poder fazer um tratamento mais adequado. Com relação à dependência, os medicamentos, geralmente psicotrópicos, que são, por exemplo, controlados, mas não controlados com tarja preta, eles dificilmente vão causar uma dependência maior. O que você tem muitas vezes nesse caso é o que a gente fala de síndrome de retirada. Vamos supor, a pessoa vai lá, começa um tratamento, chega no nível terapêutico e ela por si só fala, não, estou bem. Isso acontece muito. Estou bem, nossa, melhorou e não tomo mais. Aí ele para de uma vez. Então, aquele medicamento que estava fazendo um efeito, estava no nível, ele cai e essa queda brusca do medicamento na corrente sanguínea, ali no sistema nervoso central, ele causa um mal-estar para a pessoa. Esse mal-estar pode ser, às vezes, um efeito colateral, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma angústia, exacerbação do sintoma, seja ele depressivo, seja ele ansioso. Então, você pode ter um sintoma mais agravado por essa retirada brusca. Por isso que a gente orienta sempre fazer uma retirada gradual. Então, o psiquiatra, ele vai avaliar aquele paciente e ele vai dizer, olha, esse medicamento pode tirar dessa forma ou daquela forma. Então, a melhor coisa é você ter essa interação com o seu psiquiatra, com o seu médico, para que isso seja feito da melhor maneira possível. A gente está falando aí dos casos mais frequentes nesse tempo da pandemia, né? Que o senhor citou aí, pânico, ansiedade, depressão. Mas, assim, outras doenças mentais ou psiquiátricas, elas podem ser agravadas com toda essa situação de isolamento, de mortes? Eu pergunto porque a gente tem conhecimento de uma pessoa que o filho começou a ter alguns sintomas estranhos, ela foi buscar informação e foi diagnosticado com esquizofrenia, né? E aí fica todo mundo apavorado, mas como assim? Sempre foi uma pessoa boa, sempre foi, né, nunca teve nada e de repente de uma hora para outra, pode agravar ou pode surgir algo que esteja ali de repente só adormecido, doutor?
Isso é uma boa pergunta essa, né? E o que acontece, né, nos demais transtornos, por exemplo, como a esquizofrenia? Então, esse paciente provavelmente ele já tinha um quadro pré-estabelecido ali e com essa pandemia, né, ele veio exacerbar alguns sintomas, por exemplo, talvez de medo, de angústia. Quando a gente está saudável, está ali, né, ciente, consciente das coisas, a gente para e fala assim, peraí, por que eu vou ter medo disso? Estou me cuidando, eu estou fazendo as medidas de segurança, eu não tenho talvez alguma coisa que me preocupar, uma comorbidade, peraí. Vamos manter a calma, eu acho que a gente consegue racionalizar. Uma pessoa quando tem um quadro psicótico, um transtorno de esquizofrenia, por exemplo, existe uma quebra do pensamento. Então, essa capacidade de relacionar as informações, essa capacidade da pessoa conseguir entender os fatos, ela fica um tanto deturpada. Então, evidente que você pode ter um agravamento, você pode evoluir ali com um quadro de pânico dentro dessa esquizofrenia, ou você começar a achar que está contaminado, a evoluir com um quadro delirante. Então, sim, você pode ter um quadro agravado. Um paciente, de repente, que é um bipolar, tem um transtorno afetivo bipolar, esse paciente ali, ele começa a viver um estresse, esse estresse vai desencadear um episódio depressivo, um episódio hipomaníaco ou maníaco dentro da doença do espectro bipolar. Então, sim, e essas situações de pandemia, essa situação onde você tem um agravo à saúde, um iminente perigo, ele com certeza vai afetar não só a depressão, a ansiedade, mas outros transtornos. Uma pessoa que tem toque, por exemplo, o toque ele tem muito relação com contaminação. Então ele pode exacerbar, começar a lavar mais a mão, a não pegar nas coisas, se isolar, de medo de se contaminar. Então vários transtornos vão ser agravados pela pandemia propriamente dito. E às vezes a própria pessoa não percebe o quão grave, né, está a situação dela. O que o senhor diria para o familiar que está vendo, que quer ajudar, que às vezes não sabe o que fazer, às vezes briga, quer forçar uma situação, né? Quando procurar ajuda e por onde, doutor? A família é extremamente importante. Essa rede de apoio, né? Você ter esse contexto familiar, os próprios amigos, às vezes, por exemplo, uma pessoa que mora longe de casa, veio para cá para trabalhar ou estudar, ele vai contar com seus amigos. Então, os amigos percebendo uma alteração do comportamento, um isolamento, um quadro de tristeza mais acentuada, ele perceber que aquela pessoa está muito diferente do que ela é no seu dia a dia, chama a atenção e deve também ser preocupante no sentido de buscar uma ajuda, né? Tentar, olha, eu acho que não está legal, alguma coisa está precisando, ou até mesmo pegar essa pessoa, levar até mim, olha, vamos lá, vamos conversar e tirar da cabeça que o psiquiatra, o psicólogo é um médico, um profissional só para pessoas doentes mental, vamos colocar assim, entendeu? Não, hoje nós temos que pensar que essa nossa mente, ela faz parte do nosso corpo, então tudo está interligado. Então as pessoas têm de dissociar, peraí, aqui é uma coisa, aqui é outra. E não é isso. Isso tudo é um conjunto que precisa estar funcionando harmonicamente. Então, para o meu corpo trabalhar bem, a minha mente precisa estar em harmonia também, precisa trabalhar bem. Senão eu vou começar a ter outras doenças também no meu corpo, somatizações e tudo mais. É uma boa lembrança, eu ia justamente perguntar sobre isso. Pode desenvolver algum tipo de doença física, somatizar isso se não houver tratamento? Pode. Se eu começo a acreditar muito na minha, de repente que eu tenho algum quadro adoecido ali, alguma doença no meu corpo, eu posso começar a acreditar e a levar, buscar, fazer vários exames achando que eu tenho uma doença. E essa coisa começa a perambular o meu cérebro, né, a minha mente, até o momento que eu começo a ficar adoecido. E começo a sentir dores também. Eu começo a ter dores físicas. Eu começo a ter sintomas de uma doença, por exemplo, pelo próprio poder da mente. Porque a nossa mente é muito poderosa, a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de autodeterminação é muito grande. Então, eu também posso determinar que eu estou ficando adoecido. Essas doenças, esses transtornos, principalmente esses que o senhor citou, tem cura? Ou isso tem que ser, digamos, a pessoa tem que conviver o resto da vida, é controlado apenas? Existe, eu sei que pode ser até complicado a gente perguntar, mas eu acho que é uma dúvida, né? É curável? Posso ficar livre o resto da vida de uma vez por todas?
é muito difícil você falar que se você nunca mais vai ter depressão. Uhum. Porque eu posso, algum dia da minha vida, me deparar com um quadro depressivo. Eu posso, em algum momento da minha vida, me deparar, de repente, com um quadro ansioso, né, de um transtorno ansioso, mesmo nunca tendo esse quadro anteriormente. Uhum. Então, o que eu posso te dizer? Você realizou o tratamento de uma forma adequada, a chance desse transtorno voltar, recidivar, ele é muito menor do que não tratando. Então, você pode, uma pessoa que tratou a depressão uma vez na vida, nunca mais ter. Assim como uma pessoa que teve depressão, ela pode ter outras vezes, como uma pessoa que nunca teve até hoje, pode evoluir em algum momento da vida e ter depressão, às vezes na terceira idade. Então é muito complicado você falar, olha, você nunca vai se curar da depressão, você nunca vai deixar de ser... Você pode nunca mais tomar medicamento. Isso pode. Qual que é o tempo desse tratamento, quanto tempo você vai fazer esse tratamento, isso eu não saberia te dizer, porque isso é individual de cada um. Então, você vai estabelecer o tratamento durante um tempo, a partir da melhora, com as avaliações do seu médico, esse medicamento vai ser gradativamente sendo retirado, né? Claro que existem alguns transtornos que a gente sabe que eles têm um curso inexorável de cronicidade e a pessoa acaba tomando medicação para o resto da vida, mas não são todos os transtornos que têm esse comportamento. Tá? O importante é sempre fazer esse acompanhamento adequadamente, sempre a associação, né, entre, às vezes, a medicação, a psicoeducação, né, acompanhamento com o seu psicólogo, fazendo as medidas não farmacológicas, atividade física, boa alimentação, evitando substâncias nocivas, álcool, drogas, tudo isso vai fazer parte de um conjunto de prevenção e tratamento para esses transtornos. Tá, então é importante a gente destacar, né, a necessidade de se cuidar. Com alimentação, com atividade física, enfim. Tem como a pessoa perceber quando é um gatilho, né? Você falou que às vezes não vai ficar dependente de medicamento, mas a pessoa consegue perceber isso? Sim, isso eu consigo perceber pelos próprios pacientes. Às vezes um paciente que melhorou, ficou um tempo sem vir ao consultório, de repente, doutor, olha, eu percebi que eu estou diferente. Ele já consegue notar os sintomas que estão começando, né, nele. Então, ela tem essa percepção mais apurada da necessidade do tratamento. Diferente, muitas vezes, de quem nunca passou por um tratamento. Então, ele não sabe como que é. Então, ele foi ficando doente ao longo do tempo, né, ficando adoecido naquele quadro, exemplo, depressivo, e ele não se deu conta. Alguém percebeu, alguém falou para ele, e depois que ele melhora, ele consegue perceber o quão ruim ele estava naquele momento. E aí, a partir desse momento, ele sabe, olha, peraí, eu estou começando a sentir o que eu sentia lá atrás, então é hora de eu voltar. Tem sintomas específicos que a gente pode citar como... Cada transtorno, ele vai ter características próprias desses sintomas. Então, para mim falar sintomas para você, seria muitos sintomas de muitas doenças. Mas pensando um pouco no quadro de ansiedade, né? Geralmente eu vou ter aquela tensão muito grande, aquela preocupação com o meu futuro, com as coisas que eu preciso fazer e tudo mais. Eu vou ter alteração do meu sono, eu vou ter dores musculares, porque aquela tensão vai me criar um quadro álgico, por exemplo, eu vou ter uma noite mal dormida. E não é uma situação onde eu vou ter um momento, não, peraí, eu tenho uma prova amanhã, eu vou fazer essa prova e eu estou muito tenso hoje. Não, não é isso. É um quadro que ele vem se arrastando ao longo dos meses. Então a pessoa vem sentindo aquilo ali, não é porque ele vai fazer uma entrevista de emprego só por isso, mas ele vem sentindo esse quadro ao longo dos meses e sofrimento, tendo um sofrimento ao longo do dia, que ele não consegue explicar. Eu sinto uma angústia, uma ansiedade aqui dentro de mim, eu não sei te explicar do quê. Mas está tudo bem? Sim. Está todo mundo com saúde? Tá. Mas de onde vem isso? Não sei. Eu não sei explicar da onde, entendeu? É diferente, por exemplo, se você tem algum fator externo que lhe causa aquela ansiedade ali, que te preocupe de uma forma mais intensa, até é justificável. E às vezes até atrasa um pouco o tratamento. Mas você consegue perceber que tem alguma coisa ali que está fazendo aquela pessoa ter mais preocupação. No caso da ansiedade, não. Agora, é importante também frisar que às vezes a gente vive um estresse cotidiano, problemas familiares, problemas na nossa vida pessoal, de trabalho e tudo mais, que vai desenvolvendo esse sofrimento e muitas vezes pode retardar também a procura por ajuda. Então é importante estar alerta para isso. Se você está sentindo que está muito difícil, que está muito pesado,
sentir esse mal-estar com frequência, procura alguém da sua confiança aí, um profissional da saúde, para te ajudar nessa questão. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu espero que a gente possa ajudar muita gente, né, que esteja ouvindo aqui. O senhor tem consultório, quer deixar um contato, tem rede social, se alguém quiser acompanhá-lo, Tenho que rede hoje em dia está todo social, mundo na rede social né? buscando informação, né? A rede social é Dr. Rodrigo de Jesus. Aham. E só clicar lá que eu vou aceitar vocês. E eu atendo também lá no Santa Rosa, Uhum. atendo também na Clínica Equilibrium, Uhum. junto com o Dr. André do Alibe. E então a gente está aí em vários lugares em Cuiabá atendendo, tá bom? Eu agradeço muito, principalmente esse espaço, para a gente poder levar um pouco de conhecimento, poder levar um pouco de sobriedade sobre essas questões da saúde mental e principalmente para as pessoas terem um pouco mais de conforto ao falar de saúde mental. Então é importante que a gente rompa, né? A gente está vivendo hoje num mundo onde a gente fala muito em preconceito, em romper com os preconceitos. Então a gente precisa romper esse preconceito que a gente tem com relação aos transtornos mentais. Tá? Sim, com Todo certeza. mundo está sujeito, todo mundo é humano e todo ser humano passa por situações que em algum momento podem causar um desequilíbrio ali. Isso não é fraqueza, isso não é falta de coragem, essa pessoa não é fraca, ela não tem ausência de Deus em seu coração, não é isso. Ela simplesmente precisa de cuidado como todo mundo. Então, a gente precisa respeitar, olhar com carinho e cuidar dessas pessoas. Tá joia, muito obrigada novamente. Obrigado. Então a gente conversou aí com o Dr. Rodrigo de Jesus Rodrigues, psiquiatra. Procura ele lá nas redes sociais, né, @Dr. Rodrigo de Jesus, tem as informações. E eu vou pedir para você, pelo menos compartilhar para uma pessoa que você acredita que possa precisar ouvir essa entrevista, que possa estar precisando dessa ajuda, né? Se é você, então, que procure ajuda, mas vamos criar uma rede, né? Uma rede de cuidados, de proteção, de um protegendo o outro. Muito obrigada pela sua audiência. Essa entrevista está no nosso canal também do YouTube, aqui no RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.